Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista dessa série aqui do Pupi Art, que está buscando apresentar para vocês um pouquinho da produção cultural da nossa cidade aqui de Valinhos, né? Hoje eu tenho o prazer de estar em companhia de Amanda Barroso, um dos grandes nomes dessa nova geração da arte aqui da cidade, que vai estar conversando com a gente pelos próximos minutinhos aqui. Então Amanda, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço. Obrigado ao pessoal da Brooklyn Barbearia, onde a gente está fazendo as gravações hoje. Amanda, para quem não conhece, é uma ilustradora e tatuadora aqui de Valinhos. Hoje está atuando ali no estúdio Oca Tatu, que é um dos parceiros da produção dessa nossa série. Então quem não viu o vídeo do Alan, dá uma olhadinha aqui na playlist que vai conseguir encontrá-lo lá. Desde os 14 anos desenhando, há mais ou menos 3, 4 tatuando. Sim. E vamos conversar um pouquinho desse processo. Então, de novo, te reforço muito obrigado pela aceitação. Da ilustração para tatuagem, como que foi esse processo seu? Porque começa já muito menina, né? Com 13, 14 anos. Sim. E seu interesse pela arte, pelo desenho. Sim, desde muito novinha, assim, tipo, desde quando eu falo que eu me entendo por gente, eu gostava de desenhar. Aí com 8 anos, assim, eu já comecei a mexer com artes, assim, artesanato. Fazia curso gratuito ali no Cocric, que eles ofereciam de bordado, de ponto cruz, então eu mexia ali. De curiosa? De curiosa, mas eu adorava essa parte. Fazia até curso de culinária, mas eu fazia com a intenção porque a professora que dava aula de culinária, às vezes ela dava aula tipo de artes também, então ela intercalava e dava pintura, fazia uns artesanatos, então era a parte que eu mais gostava. Que aí eu pegava, chegava em casa e reproduzia isso. E aí foi com mais ou menos uns 13, 14 anos que aí eu comecei a conhecer a pintura em tela. Testar mesmo. Tipo... Começou a conhecer internet? Exatamente. Eu via, por exemplo, essa professora de culinária com 10, 8 anos, ela já tinha me passado uma vez uma pintura com acrílica na tela. E uma vez na escola também, uma outra professora minha também me deu uma oficina sobre a pintura em tela. E eu adorava. Então eu já tinha essa ideia de que eu ia ser uma artista, sabe? Aquele sonhar, eu vou ser uma artista, mostrar pra todo mundo, né, que eu gosto disso. Então eu com essa idade eu comecei a comprava tinta acrílica, comprava as telas e fazia pintura em casa. E você não vem, né, de uma família de artistas, foi algo que nasceu de dentro de você mesmo. Sim, que eu saiba assim, não vem. Pelo menos até hoje... Se tiver alguém, se manifeste. Que eu saiba até hoje, não tem nenhum artista assim da minha família. Então, desde pequenininha eu pegava, comecei a pedir pro meu pai comprar tela, tinta acrílica. No começo pintei com guache até, que era o que eu tinha na época que eu era criança, né? E aí eu via umas flores, buquê de flores que tinha em casa e passava pra tela, né? Tipo, pintava um pouquinho de natureza morta. Aí minha mãe já, como toda mãe, achava lindo, né? Aí já pendurava na sala. E aí foi com uns 13, 14 anos que eu comecei a pintar sempre, tipo assim, começou a ficar mais fluido isso. Cada semana eu pegava, fazia uma pintura e sempre com tinta acrílica. E aí foi que eu comecei, tipo, a fazia e aí meus parentes começaram a gostar. Então aí eu comecei... Aí já não era só a mãe, né? Aí já não era só minha mãe, eu vi que até que tava legal, então. E aí eu levava pra escola, a minha professora mostrava pros outros alunos. E aí eu comecei a fazer rifa na época, né? Das suas obras. Das minhas obras, né? Então eu fazia rifa, aí minhas tias compravam, meus pais, tudo mais, e aí depois eu abria e ficava. E aí, tipo, com 14 anos, assim, eu já tinha a ideia, tipo, que eu realmente queria trabalhar com arte. Então, ali... Sem muita noção ainda de como, de aonde, enfim. Não, a ideia a princípio era, tipo assim, viver realmente pintando tela e vender, né? Aí com uns 14, 15 anos eu sempre pintava, sempre desenhava. E aí foi com mais ou menos uns 15, 16 anos eu comecei a trabalhar. Só que aí não tinha nada a ver com arte, sempre trabalhei em comércio. Então eu acabei distanciando um pouco, né? Inclusive desse processo seu em casa, assim, você parou um pouco? Sim, parei, porque aí eu tinha que trabalhar, né? Que eu sempre gostava de ser independente, assim, de ter meu próprio dinheiro, só que eu acabei me distanciando. E eu acabava ficando muito ruim com isso, sabe? Porque eu via que eu tinha algo a mais, assim, sabe? E aquilo eu não conseguia fazer aquela coisa surgir. E na escola, infelizmente, pelo menos aqui nas escolas públicas que eu estudei, eu não tinha apoio cultural dentro da escola, né?
Então era muito cortado isso. Então com 16 anos que eu trabalhei uma época eu trabalhei um período no comércio, aí foi que eu falei, eu não cansei, isso, não quero. Não dá, né? Aí eu consegui fazer um acerto lá e aí eu consegui um dinheiro e consegui pagar uma época 3 meses de pintura em tela. Que eu falei. Ainda pintando em tela, então, a tatuagem vem bem depois. Veio bem depois, ainda pintando em tela porque eu gostava muito. Então foi quando eu comecei a fazer, foi a época que deu pra mim pagar 3 meses de pintura em tela. Aí eu comecei a conhecer a pintura a óleo. Comecei a trabalhar com pintura em óleo. Então, por mais que foram 3 meses, eu consegui... Cheios de vontade, 3 meses rendem, né? Foi muito, assim, foi bem aproveitável, assim, sabe? Então, eu já pintei, em 3 meses eu consegui pintar várias telas. Então, eu pintava além do curso, pintava em casa. E... Isso foi aqui em Valinhos ou não? Em Valinhos, com a Margarete, né? Eu fiz, foi o tempo que eu consegui pagar Foi o tempo que eu consegui pagar, né, ali. Aí, eu cheguei até a fazer uma exposição com ela e tudo mais, mas aí eu tive que, infelizmente, parar esse tempo, porque aí eu não tinha mais dinheiro para pagar. Mas foi ali que eu também consegui aprender um pouco mais sobre cor, sobre algumas técnicas que eu não sabia, né? E aí, voltando para casa, eu continuei pintando em casa. Então eu pintava, então eu vendia algumas telas, um preço mais em conta, ou eu continuava fazendo rifa e me sustentando assim. E quando que surge essa coisa de mudar do papel para pele? Porque é uma mudança drástica, né? Sim, foi com mais ou menos com uns 18 anos. Já era tatuado ou não? Não tinha tatuagem. Tipo, eu tinha, na verdade, eu gostava já de tatuagem. Eu tinha acho que uma tatuagem só na costela, era uma frase só. Mas eu ainda estava num outro emprego, eu tinha voltado a trabalhar. E aí foi quando eu comecei da pintura a óleo, eu comecei a aquarela. Então antes de começar na tatuagem, eu já comecei na técnica aquarela antes. Para quem não conhece, depois de já passar os contatos, o trabalho da Amanda hoje gira muito em torno da aquarela na tatuagem. Sim. Né? Então ela nasce ainda antes da própria tatuagem, essa relação com a aquarela. Foi antes, porque na óleo eu sempre fui muito ansiosa. Então às vezes na óleo eu tinha que esperar um pouco para mexer e tudo mais. Eu era um pouco impaciente. Então conforme eu conhecia a tinta aquarela, né, eu comecei a gostar mais dessa técnica, assim, pela dinâmica, exatamente. Então eu começava a postar meus trabalhos na internet, no Facebook, nessa época dos 18 anos, e eu já tinha o Alan adicionado no Face. E aí, mais ou menos nesse tempo, ele veio e falou: Amanda, você nunca pensou em ser tatuadora? Ou algo assim? E partiu então muito do Alan, essa iniciativa, esse convite? Sim, partiu do Alan. Ele que via meus trabalhos na internet, assim, no Facebook. E aí ele que resolveu me chamar. Ele falou assim: mano, você nunca pensou? Ele nem me conhecia. Ele falou assim, tipo, você nunca pensou em ser tatuadora, né? Na época, eu falei, não sei, sabe? Era uma insegurança, porque, né, tipo, tatuagem, por mais que não, é mais invasível, né? É uma responsabilidade a mais, e vai né? Ficar ali pra sempre, exatamente. Né? Na época eu falei assim, Alan, por enquanto não. Mas aí eu já também não estava no trabalho, que não tinha nada a ver com o que eu faço, que é no comércio. Então eu resolvi, tipo, falar, não, essa é a hora que acho que dá pra mim. Ainda moro na casa dos meus pais, né? Tá na hora de arriscar, né? Tá na hora de arriscar. Aí foi quando eu consegui fazer um acerto onde eu tava. E aí eu dei de cabeça assim com o Alan, né? E aí foi que a gente começou, tipo, há uns meses, eu fui no estúdio, a gente conversou. E aí ele começou assim, a gente ficou mais ou menos umas 2 semanas, eu observando ele a tatuar, ele me ensinou todas as técnicas, eu aprendi a tatuar em pele artificial. Você lembra da primeira Primeiro, pele eu de verdade tenho. que você fez? Da primeira, tipo, pele humana mesmo, foi da mulher do Alan. E é bom que eu gosto até hoje da tatuagem também. Um dos grandes motivos que nos fizeram pensar, além da amizade pessoal que eu tenho com o Alan, com o pessoal do estúdio, é justamente que é uma das lutas do Copy Art, né? A falta de política pública, a falta de espaço de cultura na cidade de Valinhos, em qualquer cidade do país, do mundo, faz com que as gerações não dialoguem. Né? Então a gente tem uma geração, sei lá, que hoje tem 60, 70 anos, tem o pessoal da nova geração de 20, 30 anos e tem muito pouco espaço de interação entre eles. A gente acha que isso, a gente do Copy Art, acha que isso é muito negativo
para a continuidade da cultura de Valinhos, Sim. né? E uma coisa que nos fascina ali dentro do Oca é justamente esse constante tocar de gerações, né? É uma coisa que o Alan tem já de longa data e que com você, com a Camila, com todas as pessoas que passaram ali nos últimos anos, solidificam o Oca como um estúdio, uma referência aqui na cidade, né? Eu acho muito legal ouvir, então, que partiu, inclusive, do Alan ter visto o seu talento e ter cutucado, sabe? Aquela cutucadinha que às vezes faltava, né? Exatamente. Tipo, essa coisa assim de embarcar pra arte, que a gente sabe que é uma coisa que as pessoas colocam muito como algo que você não vai... Não vai pra frente. Não vai né? pra frente, sabe? Mas que trabalho que você faz? Né? Exatamente, mas né? além disso, né, você trabalha. E dentro, tipo, legal dessa história, dessa coisa do Alan, mas dentro da cidade de Valinhos, você, nova, mulher, tatuadora, deve ter tido uma série de desafios, eu imagino, né? Como que foi a aceitação de você, sua com você mesmo, sabe? Dessa sua escolha, não, então é isso que eu gosto de fazer. Como que foi esse processo com você? Eu acho assim, eu sempre tive em mente muito que eu ia trabalhar com arte. Eu acho que isso. É que eu sempre... É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, eu sempre fui muito segura com o meu trabalho, assim, as críticas... segura com as críticas das pessoas. Eu sou muito crítica com o meu trabalho também. Então acho que o que mais assim pesou era isso, sabe? De eu conseguir dar o meu melhor, principalmente na pele, assim, sabe? De eu conseguir fazer com tanta qualidade que eu faço no papel quanto na pele. E em Valinhos também, por ser algo, né, que é uma cidade mais pequena, assim, querendo ou não. E acho que por ser mulher também, acho que ainda o pessoal ainda... Por mais que eu tenho muito cliente masculino, tipo, eu tenho muito cliente homem. Mas mesmo assim, ainda gera aquela coisa, tipo, por ser mulher, será que vai fazer com tanta qualidade quanto um homem, sabe? Tipo, ainda tem essa cabecinha, infelizmente, né? ainda tem. E uma coisa legal também, você, assim como o João Farrá, que vai ser um dos próximos entrevistados aqui da série, a gente pensa muito em vocês nessa coisa de a nova geração de talentos que estão vindo aqui para Valinhos, né? Quando você para pensar, daqui 10, 15 anos, onde que a Amanda, tatuadora, artista, se vê? Porque a gente vê a Amanda, a gente tá falando da tatuadora, mas a Amanda experimenta com uma série de linguagens, né? Teve aquela experiência junto com a Cris Day, que foi sua arte impressa, uma releitura da fotografia da Cris impressa numa bolsa, Sim, né? Então, nunca vi. a gente vê você experimentando, que eu acho que é super válido, não só para o jovem artista, como para qualquer artista, qualquer profissional experimentar com diferentes linguagens, né? Nesse processo todo, onde que a Amanda se vê? Daqui 10, 15 anos, onde que a Amanda se vê? Eu continuo ainda me vendo na tatuagem, não tem como. Eu me vejo com o Alan, tipo assim, a gente como uma família. Eu me vejo aqui em Valinhos. Eu gosto muito de Valinhos, sabe? Mas eu quero trabalhar ainda com arte aqui. E a minha intenção também é trabalhar com as crianças, né? Tipo assim, eu me vejo, tipo, passando um pouco do que eu sei para as crianças. E esse lado social você já trabalha isso muito forte aqui em Valinhos, né? Sim, eu trabalho lá no Cocric, né? Começou no Cocric, esse ano tive uma pausa por conta que teve uma demanda mais alta no trabalho, mas eu pretendo retornar de novo. Mas é por conta disso, porque foi lá onde eu comecei, tipo, onde eles me despertaram desde pequenininha a arte. Então é algo que lá eu queria realmente trabalhar, porque lá eles trabalham com crianças especiais e eu gosto muito disso, trabalhar com crianças especiais ou crianças que não têm condição de pagar um curso que infelizmente são caros. Então eu queria poder, tipo, não que elas desejam ser artistas futuramente, mas para elas tenham contato com a arte, sabe? Que impacto que você acha que pode ter na vida dessas crianças, essa arte? Muito. Tipo assim, principalmente eu trabalhei com criança com autismo, assim. A gente viu uma melhora, assim, de concentração, sabe? Na arte, assim. Elas poderem se expressarem. Eu tenho muita dificuldade em me expressar com palavras, por exemplo. Eu sou péssima. Mas, tipo, eu usava muito da arte para isso. Então, eu acredito que hoje, principalmente por conta da tecnologia e tudo mais, os pais mais ausentes, eu acredito que estão mais. Então, as crianças não têm esse tempo, sabe? Eu acho que, tipo, talvez a arte ajude nisso, elas se expressarem através da arte, tipo, seja qual for, assim, seja a música, seja, tipo, pintar, seja alguma coisa. Eu acho que isso ajuda, talvez, a amenizar um pouco a dor ou, tipo,
ajude alguma criança que tem algum problema, ajude a concentração. Eu acho que tipo, pode ajudar em 1000 sentidos. E foi algo na sua infância que você acha que Valinhos te ofereceu, esse contato com outros artistas, com o pessoal mais velho? Ou você acha que foi algo que faltou e talvez por isso você já tão nova tem tão forte esse lado seu que vem desde sempre nesse seu lado social? Eu acho assim, o Cocrica que eu tinha o contato, ele não era com nada da prefeitura, era algo social. Então eu acho que, tipo assim, eram pessoas, tipo, como eu, voluntários, que estavam dispostos. Eu acho que faltou. Faltava, tipo, na escola, tipo, cultura, tipo, a gente não tinha. Sempre faltou isso, sabe? Por mais que a gente tinha a Casa da Cultura, eu lembro que eu me inscrevi e nunca tinha acesso. Tipo, pelo menos eu nunca tive. E eu acho que falta, sabe, para as crianças. Falta na escola, na rede pública, para elas terem essa parte, tipo, de cultura, tipo, de arte, para saber que isso ajuda elas. Acho que é algo que faltou. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Amanda, como que pode fazer? Onde que te encontra? Eu vejo que você é bem ativa nas redes sociais também. Né? Exatamente. Tipo, no Facebook, no Instagram, se procurar como Amanda Barroso, vai me encontrar lá. Ou no estúdio Oca Tatu mesmo. E também tem o Face, né, do Oca Tatu. Tem o Face do Oca Tatu. A gente vai estar colocando aqui embaixo, né, tanto os Facebooks da Amanda, os contatos dela, para que vocês possam conhecer, ver um pouquinho melhor tudo aquilo que ela tá produzindo com tanta qualidade, né, aqui em Valinhos. Amanda, a gente agradece enormemente novamente pelo convite e pela participação, né? A Amanda também é uma das outras artistas que desde o primeiro momento do Ocupe Arte está junto com a gente, já participou de mais de 2 exposições e várias atividades que a gente tem feito, né? Sim. A gente fica muito feliz de estar conseguindo colocar pessoas como você, até o outro extremo de pessoas de artistas mais consolidados como Gersi, como outros que estão passando aqui por essa série. Né? E eu acho que é algo que me deu muita confiança, antes de eu transitar para tatuagem, que foi que eu poderia, foi na época que teve, acho que a última da Panorama, que divulgaram no jornal que estavam precisando de artistas novos. Que eu lembro que passou pela Ana e para o Genivaldo. E eu acho que o Gersi também era um dos curadores. Né? Exatamente. E eu lembro que quando eu levei para Ana meus trabalhos e fiquei sabendo que eles gostaram, eu lembro que eu quase saí chorando de lá. Porque eu vi alguém que, tipo, né, que entendia de arte, que tipo, acho que deu um pé na minha mão e falou, Amanda, vai, sabe? Embora, né? Então é isso, eu vi que as pessoas mais velhas estavam apoiando os mais novos, sabe? E essa luta que a gente tem no Ocupe Arte também de trazer novas linguagens, né? A tatuagem em si, a arte, Sim. Ela tem sim que estar dentro desse roteiro, desse mundo das exposições, né? Então é isso, gente. Acompanhem o trabalho da Amanda nos links que a gente está pondo aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, escreve aqui na mensagem, manda uma mensagem no inbox pra gente também. A gente tenta pôr vocês em contato com a Amanda e o que a gente souber a gente responde diretamente. Agradecemos novamente, agradecemos ao pessoal aqui do Brooklyn, tem um lugar, a barbearia onde a gente está fazendo as gravações hoje. E agradecemos sobretudo a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima entrevista.